A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Olha, hoje em dia, quando nós olhamos para a humanidade, a sociedade, e nós olhamos e contemplamos que existe um número acentuado de pessoas que vivem com enfermidades físicas e espirituais. Algumas delas são corriqueiras e conhecidas de todos nós, chamada depressão. Além da depressão, existe outra doença chamada ansiedade. Então, são enfermidades que têm sido vistas com frequência na vida de pessoas, inclusive pessoas que estão no meio evangélico, pessoas que estão dentro das igrejas cultuando ao Deus. Você pergunta, pelo fato de ser cristão, pelo fato de ser evangélico, essas pessoas não podem ter depressão, não podem ter ou não viver um momento de ansiedade? Sim. Mas, partindo do princípio que nós somos cristãos e servos de Deus e seguidores de Jesus Cristo, nós deveríamos ter mais fé e esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Embora a gente saiba que Deus nunca falou para os seus discípulos que eles não sofreriam alguma situação desconfortante, algum momento de tristeza, ou não viessem a enfrentar, inclusive, a própria morte por causa do nome dele. Jesus nunca disse que seria uma maravilha no reino dele, mas ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pois bem, o que nós vimos nos dias atuais é uma correria desenfreada do querer, a luta para ter, uma luta desenfreada, grandiosa para ter o melhor, e as pessoas lutam, muitas vezes, desesperadamente para conquistar aquilo que muitas vezes vai acontecer por algum minuto. Às vezes, por exemplo, nos finais de ano, ou no meio do ano, o comércio impondo à sociedade condições, né, para que as pessoas possam ter. Então as pessoas lutam, trabalham, muitas vezes, não corre, vai para um canto, vai para outro. Pessoas muitas vezes trabalham em 2, 3 empregos, na ansiedade de sempre ter mais, ou de querer apresentar para alguém que tem. E aí aonde está as pessoas estão enganadas, porque o que vale não é o ter, mas o ser, pelo menos diante de Deus. E hoje em dia existe uma grande preocupação, as pessoas vivem preocupadas com alguns fatores que são necessários para a sua sobrevivência. As pessoas estão hoje em dia, muitas vezes, ansiosas quanto ao que haverão de comer, quanto ao que haverão de beber e quanto ao que haverão de vestir. São três necessidades básicas na vida de qualquer cidadão hoje, nessa vida tirana, nessa vida que nós vivemos. Acontece que muitas pessoas também não pensam apenas nesses 3 itens: comer, beber e vestir. Tem pessoas que vivem ansiosas quanto ao que haverá de ganhar, quanto à posição que deverá ter, preocupadas e ansiosas quanto o que pode acontecer na sua vida se ela sair do emprego, por exemplo. Então as pessoas vivem na ansiedade constantemente, cada um querendo fazer ou alcançar um objetivo que muitas vezes não são tão necessários para a sua vida. Mas aí a preocupação vem porque elas querem ter. A Bíblia já fala no livro de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 25 até o versículo de número 34, ele vai falar, onde Jesus vai dizer que não devemos andar ansiosos. Nem andar ansiosos nem pelo comer, nem pela água, nem pelo vestir. E aí ele vai citar algumas circunstâncias, como é o caso das aves do céu, que elas não plantam, elas não, enfim, elas não aguam o terreno, mas elas são alimentadas. Muitas vezes você coloca alimento para um cachorro, para um gato,
E aí as aves vão se aproximando ali, de repente estão lá no seu terreiro, e eles estão fazendo a festa com a comida que também eles estão saboreando, eles também estão comendo. Isso ali é um cuidado de Deus, porque quando sobra comida para algumas pessoas, bota para os animais, e as próprias aves do campo, as aves se aproveitam daquela situação, elas estão sendo cuidadas pelo nosso Deus. Assim Deus vai cuidar de você. Então ele vai dizer nesse texto de Mateus, do versículo 25 até o versículo de número 34, que as pessoas não devem andar ansiosas quanto ao que haver de comer, ao que beber e também ao que poderão se vestir. São preocupações que hoje tomam conta dos servos de Deus, ou da maioria dos servos de Deus. Mas aí eu quero dizer para você que já faz parte da família de Deus, que você não pode, não deve viver uma vida de ansiedade por conta desses fatores. Porque a própria Bíblia diz que nós devemos buscar Deus em primeiro lugar e essas demais coisas serão acrescentadas. Quando ele diz, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus está dizendo aqui que tanto comer quanto o beber, o vestir, isso aí ele vai suprir quando nós buscarmos ele em primeiro lugar. O que eu vejo aqui é uma coisa bem interessante, duas coisas que nós devemos analisar. Primeiro, ele fala sobre fé. Ele diz que ele chama essas pessoas que vivem nessa ansiedade, ele chama homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então nós temos que exercer fé em Cristo Jesus. A segunda coisa é que Deus, ele quer que nós priorizemos o reino de Deus em nossas vidas. Nós não podemos estar dividindo o reino de Deus com outras coisas. O reino de Deus é prioridade. Deve ser colocado como prioridade na minha e na tua vida, meu irmão, minha irmã. Então sabe de uma coisa, que quando nós priorizamos as coisas de Deus, a obra de Deus, as causas do Senhor, Ele vai trabalhar por mim, Ele vai trabalhar por você. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós. Como diz aquele hino, o que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso. Então, se Cristo pagou um alto preço na cruz por nós, então o que nós devemos é priorizar o reino de Deus na nossas vidas. Deus quer que nós priorizemos a obra de Deus. E aí vai se configurar, acima de tudo, aquele texto de Mateus, capítulo 7, versículo de número 7, versículo 8. Porque a gente deve bater, porque aquele que bate, a porta se abre. Olha que lindo. Ele vai dizer assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mas aí eu entendo que isso aqui é para aqueles que priorizam o reino de Deus. Aqueles que priorizam as suas atividades no reino de Deus. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E lembre-se, sem Cristo não há salvação.